Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a sua irmã Juliane Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Maná do Céu, momento precioso de meditação, momento onde nos colocamos a buscar a face do Senhor. Nós iniciamos uma jornada de conhecer homens e mulheres escolhidos e separados pelo Senhor para uma grande obra, para uma grande missão. E hoje nós daremos continuidade aqui no livro de Jeremias. Hoje nós vamos falar sobre Jeremias. Pegue sua Bíblia e vamos meditar aqui junto comigo. Jeremias capítulo 1 nos diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. Verso 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Verso 4, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Já de início, irmãos, ao ler esses versículos, no início desse capítulo 1, nós vemos que Jeremias se sentia pequeno e incapaz para tão grande missão que ali estava lhe sendo dada. Como de costume, Jeremias, se fosse seguir uma linha de chamado, ele seria um sacerdote, assim como seu pai. Mas a escolha de Deus veio contrariando, os protocolos e as sequências terrenas para a vida de Jeremias. O Senhor é aquele que é soberano, irmão, sobre a nossa vida, e ele designa a cada um dentro do seu chamado conforme lhe apraz. No verso 5, o Senhor fala para ele: antes que eu formasse você, eu já conhecia você. Então, logo de início, nós vemos um Deus que nos conhece. Muitas vezes a gente olha para nossa incapacitação, o quanto somos pequenos, E, Senhor, não posso fazer tal coisa, não me vejo preparado para fazer tal coisa, mas Deus vem através de sua palavra, assim como disse para Jeremias, e diz para mim, diz para você: antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Então Deus, quem olha para nós e que vê em nós, a capacitação para fazer aquilo que nem mesmo você compreende e você enxerga. Jeremias se sentia tão pequeno que ele chegou a se comparar como uma criança, E ele ali se colocando diante de Deus, ele diz: eu não sei falar porque eu sou uma criança. E o Senhor prontamente repreende a Jeremias com todo o amor de um pai que quer ensinar um filho, e diz para ele: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu enviar você, você irá. E tudo que eu mandar você falar, você irá falar. Sabe, irmãos, há algo em nós, quando muitas vezes nos sentimos pequenos, que Deus se agrada. Esse sentimento que muitas vezes há em nós de dependência, quando a gente diz: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não sirvo, é nesse exato momento que Deus olha, ele diz: você pode,
e você serve, é justamente você que eu quero para essa missão. Porque Deus não se agrada quando alguém se dispõe na presença dele e diz assim: olha, Deus não envia fulano, mas me envia porque eu vou saber fazer melhor do que ele. Olha, Deus me usa porque eu sou mais capacitado do que fulano de tal. Não, irmãos, Deus gosta e Deus se agrada quando você é sincero e no seu coração há esse sentimento de total dependência, a tal ponto de dizer como Jeremias disse: eu não passo de uma criança, mas Deus ali não. Aos teus olhos, né, nas minhas palavras, você se acha uma criança, mas aos meus olhos, você já está pronto para a missão que eu tenho para você. A palavra segue dizendo que Deus fala para ele: não temas diante deles, diante dos homens, dos reis, né, diante dos povos a quem Jeremias seria agora usado por Deus, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sempre que a gente sai, irmãos, para fazer a vontade de Deus, uma coisa é certa: a gente vai encontrar dificuldades, oposições, a gente vai encontrar obstáculos, mas em tudo isso, quer que sejam eles espirituais ou humanamente mesmo falando, Deus é o nosso livramento. É o que ele falou aqui para Jeremias: não tenha medo, porque eu sou com você para te livrar. E o Senhor ali se mostra pronto a estar com Jeremias para a missão que ele tem que cumprir. Talvez você está me ouvindo nesse momento e você sabe, no seu coração arde um chamado de Deus para a sua vida, mas você aponta para Deus tantas pessoas, você já mostrou para Deus tantas pessoas mais capacitadas que você, mais preparadas que você, e você vê que Deus não desistiu de você, e ele simplesmente não desistiu de você porque é você mesmo que ele quer. Deus não erra nas escolhas que ele faz. Quando Deus olha para o homem a ponto dele dizer esse é meu, é porque é, irmãos, e Deus quer usar. E não importa se você pensa saber falar ou não, se a roupa que você veste é apresentável ou não, se você é conhecido ou não, Deus é Deus que tira o homem ali de trás dos bastidores e coloca em evidência. Deus é aquele que levanta o pequeno, o humilhado, aquele que é rejeitado, e ele coloca ele acima e diante de homens importantes, de patente, de conhecimento, para mostrar que ele é Deus e escolhe a quem quer. Talvez você dentro da sua igreja recebe uma oportunidade e você levanta a mãozinha porque você treme e você pensa: o que eu vou falar quando eu chegar ali na frente? Faça a sua parte. Ore, medite na palavra de Deus, busque em oração a presença do Espírito Santo. E quando a oportunidade for lhe dada, irmã, quando a oportunidade for lhe dada, meu irmão, vá lá, fale do amor de Deus. Vá lá, faça a vontade do Senhor, né? Não diga que você não tem o que falar, que você não sabe o que fazer, porque quem vai encher a sua boca com as palavras que você precisa falar é Deus, não é você. As palavras não vêm de nós, mas elas fluem do Espírito Santo, desde que nós tenhamos ali o conhecimento também da palavra de Deus. É por isso que eu tô falando para vocês que é tão importante a gente ler, meditar, orar, buscar em Deus ali um verdadeiro direcionamento, né? E quando a oportunidade ela for dada, por mais que você trema e você tenha receio do que dizer, Deus não vai desamparar você, né? Muitas vezes a gente, como eu disse agora há pouco, aponta tantas pessoas, aponta tantos endereços, né? E a gente nunca se coloca para Deus fazer através da nossa vida. Mas chegou o momento onde Deus quer usar você. Chega de fugir do chamado de Deus. Chega de apontar a casa do outro, sendo que é a sua casa que Deus quer usar. Glória a Deus, aleluia, nesse tempo, para ser exemplo, para ser uma testemunha viva de Jesus Cristo nessa terra, para que as pessoas olhem e vejam: naquela casa mora
um povo diferenciado, mora uma mulher de Deus, mora um homem de Deus. Naquela casa ali tem uma pregadora, um pregador da palavra. Naquela casa tem um jovem que louva o nome do Senhor. E as pessoas automaticamente vão ter a sua casa como um referencial. E sabendo assim que ali dentro há um povo separado, escolhido, diferenciado. Então não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Para você pode ser pouco, mas para Deus é o suficiente. Para você pode parecer estranho e parece que você não vai conseguir fazer aquilo que Deus quer que você faça, mas quando você se colocar nas mãos de Deus, o Senhor ele vai sacar você como uma flecha e vai lhe atirar rumo ao alvo que ele deseja atingir. Olha o que o verso 9 diz, o capítulo 1. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que coisa linda. Então a gente vê aqui que não somos nós quem falamos, irmãos. Não sou eu quem falo. Não é você quem fala. Quantas vezes eu já saí para pregar a palavra de Deus e eu preparei inúmeros esboços, estudos, passei tardes ali escrevendo, montando o sermão, preparando, porque esse é o meu dever. O meu dever é me preparar para me apresentar diante da igreja do Senhor, ter uma palavra de Deus para dar para o povo. Mas quantas vezes eu me coloquei diante do povo para pregar a palavra, e quando eu estava ali para pregar a palavra de Deus, muitas coisas Deus mudava. Isso quando Deus não mudava a mensagem completa. Então a gente vê nesse versículo que Deus fala para Jeremias, né? E diz para ele: eis que eu coloco as minhas palavras na sua boca. É isso. Muitas vezes você está diante de uma situação e você pergunta: e agora o que eu vou falar? E você parar tudo ali naquele exato momento, como se o tempo parasse, fosse só você e Deus, Deus e você. E você se entregasse ao Senhor e dissesse: Senhor, usa-me como teu instrumento. E ali, quando você abre a boca, não mais fala Juliene, não mais fala você, mas fala o Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer isso com você. Deus quer dar a você experiências. O Senhor quer usar você como um instrumento de cura, de libertação, como um instrumento vivo para alcançar vidas. Sabe aquele mistério de você estar dentro da sua casa, a pessoa na casa dela, e quando você se apresenta na frente dela, Deus usa você e a pessoa fala: meu Deus, parece que ele estava comigo, eu falei isso, eu pensei isso, eu pedi isso. A pessoa vai dizer: parece que essa pessoa ouviu a minha conversa, porque tudo que Deus usou aquela pessoa para falar, eu falei para Deus, eu falei para o meu esposo, para minha mulher. Irmãos, isso são experiências. Isso é você vivenciar o Deus que se revela, o Deus que coloca a palavra na boca dos seus profetas. E Deus quer proporcionar isso a você. Deus quer fazer de você participante dos mistérios dele. Deus quer que você cresça tanto na graça, no seu poder, como no conhecimento. Deus quer fazer de você um homem preparado, um homem ali que passou por adversidades, passou pelo fogo, passou pelo vento, mas que debaixo de tanta provação foi aprovado por Deus. E hoje está pronto para exercer o chamado. E não pense que Deus muitas vezes vai chamar alguém que tem aparência, como eu disse há um tempo atrás, que Deus vai chamar alguém que tem nome, que tem uma vestimenta apresentável. Não, muitas vezes é você simples, na tua simplicidade de vestir, de falar, na tua forma humilde de ser. Deus vai te elevar, Deus vai usar a sua vida. Então, irmãos, tudo que nós temos que fazer é nos dispor para o chamado de Deus para as nossas vidas. Olha que coisa linda. O verso 9 ainda: e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Então Deus é aquele que toca nos teus lábios. Deus é aquele que toca na tua boca. Deus é aquele que te toca em você para te usar como instrumento dele nessa terra. Minha irmã, se disponha. O tempo é este, a hora é esta. Deus quer usar você.
Deus quer usar a sua vida, Deus quer manusear você assim como o homem manuseia o seu instrumento. Deus quer usar a tua vida para alcançar homens, mulheres, crianças, jovens, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, onde tantos estão fugindo do seu chamado. É a sua vida que Deus quer te usar. Amém? Eu deixo essa palavra nesse dia de hoje, foi a nossa segunda meditação. Nós meditamos essa semana em Isaías também. O vídeo está postado aí. Os irmãos entrem, sejam edificados. Nós estamos numa sequência, de mensagens acerca dos escolhidos, daqueles que foram chamados por Deus. Eu creio que será de muita edificação para a nossa vida. Nesse momento eu quero orar junto com você, onde você está. Ore comigo ao Senhor. Altíssimo Deus, eterno, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, eu quero louvar o seu nome neste momento, Senhor, por sua fidelidade, por sua graça e misericórdia. Meu Deus, apresentar a Ti, Senhor, a minha vida, apresentar ao Senhor, meu Deus, a minha casa, meus filhos, meu esposo, apresentar ao Senhor, cada ouvinte da palavra, cada irmão, Senhor, que sempre está aqui acompanhando as mensagens, as orações, que tem sido, Senhor, edificado, que tem sido edificada. Senhor, abençoa, meu Deus, o seu povo. Fortalece o seu povo, meu Deus. Enche o seu povo. Meu Deus, assim como o Senhor levantou Jeremias, meu Pai, levanta, Senhor, neste tempo presente, homens e mulheres que não temem, Senhor, o chamado, mas que se dispõem, meu Deus, a fazer, Senhor, e a cumprir a sua vontade. Meu Deus, que passam por cima dos seus medos, dos seus receios, dos seus temores. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, faz a sua obra, Senhor. Faz a sua obra na vida da minha irmã, na vida do meu irmão. Faz a sua obra, meu Deus amado, dentro desta casa. Alcança, Senhor, esta família com a sua graça e a sua misericórdia. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, com muito carinho eu peço a você que é novo aqui no canal Maná do Céu, que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha, deixe o seu like, também compartilhe essa palavra, este momento tão precioso de oração, de meditação na presença do Senhor, com vidas, para que mais vidas possam assim ser alcançadas. Nesse momento eu declaro sobre a sua vida a paz do Deus de Israel. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui e logo mais nós voltaremos em continuação com aqueles que são chamados e escolhidos por Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.